Olá, tudo bom? Bom, pesquisando e vendo alguns pedidos, até mesmo partindo do vídeo anterior, sobre alguns assuntos que geram muitas dúvidas, muitas polêmicas. Então, o primeiro, eu decidi falar sobre uma questão muito interessante, que são os odus. Odu nada mais é do que o caminho do destino, são os signos de Fá, e aí vai. Não falar necessariamente de uma forma dogmática, mas falar mais de uma forma acadêmica e informativa, né? Porque tudo que é dogmático às vezes traz muito mais medo do que o conforto. Ou seja, e tudo que existe de códigos no universo e de oráculos, eles vieram para nos libertar e não para nos escravizar. E muitas pessoas usam esse domínio, né, do caminho de Odu, o que é Odu, até de uma certa forma para assombrar o outro, aqueles que estão necessitando de uma informação, e depende o local onde venha a buscar essa ajuda, ela pode ser até uma ajuda não tão benéfica assim. Então, simplificando, o que significa o tal do Odu positivo e o Odu negativo? Todos nós, seres humanos, o próprio universo também, ele é feito de duas polaridades. Se formos pela física, o lado positivo e negativo que existe. Então, a polaridade das extremidades, amor e ódio, dia e noite, o masculino e feminino, e daí vem, historicamente, os dogmas trouxeram o quê? Deus e o diabo, o bem e o mal, e assim sucessivamente. Então nós somos seres energéticos, e nós também temos o nosso lado, pela própria constituição, positivo, e o lado negativo e energético. O que significa isso? Tá? O do positivo ou do negativo, ele também vem muito através da nossa energia mental, ou seja, a forma que nós pensamos, a forma que nós conduzimos nossas vidas, nossas ações, nós somos resultado de escolhas. Então, um exemplo bem básico. Ao chegarmos aqui, é como se nós chegássemos com vamos dizer, uma caixa de Pandora energética, onde tem um Odu que ele vai falar do nosso destino, que seria o nosso pré-destino, na verdade, e ali está constituído de energias e habilidades que esse ser humano, ao chegar aqui, já trouxe consigo. Então, por exemplo, existem pessoas que chegaram, que elas, dentro do seu caminho, do destino, elas têm a predisposição, vamos supor, a serem médicas, a serem psicólogas, psiquiatras, psicanalistas, advogados, e assim sucessivamente. Então, cada ser humano aqui chegar, ele vem com determinadas habilidades em suas energias. Habilidades essas, por exemplo, positivas. Então, a habilidade da comunicação, a habilidade da criatividade, e também ele tem os extremos, que seria o quê? O lado negativo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela vem com uma habilidade da comunicação, se ela não souber lidar com a comunicação e usar a comunicação a seu favor, ou seja, a pessoa pode se tornar uma pessoa explosiva, ela pode ser uma pessoa que, ao invés de usar a palavra para o comércio, para a ordem, para o direito, ela pode usar para os caminhos ruins, ela pode usar a palavra para diminuir o outro, ela pode usar a palavra para ter o poder em mãos, vamos supor, na política, e depois usar o poder político contra toda uma nação, e assim sucessivamente. Se a pessoa ela tem o dom da palavra, e ela usar essa palavra, por exemplo, para o lado negativo, e começar a ter sérios problemas na vida, por não saber se colocar, seria o lado negativo desse Odu, de uma forma técnica falando, tá?
Então, o que é importante colocar? Todo ser humano ele é dotado do positivo e negativo. Todos os odus ele tem a sua característica positiva e a sua característica negativa. O nosso bom caminhar, a nossa boa postura, as nossas boas escolhas determinarão também este odu. Este é um fato. O outro, se nós acreditamos que nós estamos num mundo onde esse mundo ele é regido por energias, então também o meio ou o nível energético das pessoas com as quais convivemos, esse nível energético pode mudar o nosso padrão de comportamento, e isso também nos levar energeticamente a um odu negativo. Ou seja, imagina uma pessoa que ela vem com uma habilidade artística, mas desde muito cedo a família fica para esse ser. A arte não vai te levar a nada, a arte não vai levar-te a um sucesso, você não vai se sustentar com essa arte, e esse ser humano acredita nisso. Então toda a habilidade de desenvolvimento dele, de crescimento, que seria o odu positivo, ele cai para o negativo, porque ele deixa de acreditar em si. Então existe o padrão comportamental, existe o padrão mental e também existe esse padrão energético que é determinado pelo meio ou pelas suas crenças. O do positivo e negativo, quando você vai para um oráculo, é muito importante. Claro, existem as pessoas que energeticamente elas estão com o do negativo. Agora, o que tem que ficar muito claro existem situações diferenciadas a um ser e a outro. E às vezes o que acontece é que tudo torna-se um padrão. Então, por exemplo, se a vida da pessoa não está bem boa, ou se algum problema sério existe na vida dela, o odu é negativo. Ok, só que muitas vezes isso não tem nada a ver com o caminho do orixá ou o caminho espiritual, e sim com o caminho de escolha dessa pessoa. Então, se ela tem um problema espiritual, se é pelo caminho espiritual, um ebó, um tratamento espiritual vai ajudar esse ser humano? Sim, vai ajudar. Mas se é uma parte do meio comportamental, é muito importante que essa pessoa ela tenha conhecimento de que forma ela vai lidar com o seu próprio comportamento, como que ela vai equilibrar a sua mente, e que através disso ela comece a equilibrar a vida dela. Esse é um critério muito importante. Claro que simplificando, porque o odu não é uma coisa simples. O odu exige anos e anos de estudo, e ainda que muito seja estudado, muito seja pesquisado, creio que muito ainda tenha se pesquisado. Tá? É muito importante separar dogmas de caminho de odu, né? Isso também é importante, e usar o odu, o caminho de odu, os signos de Fá, também para uma orientação e uma boa informação. Nós somos seres que temos um campo muito sagrado, que é nosso ori, nossa cabeça, e para isso existe as várias técnicas e vários ritos usados nas religiões afro, como por exemplo, dar comida ao ori, raspar o ori ao santo, que trabalha-se o quê? O que quer dizer isso também? Não é só a pessoa estar assentando uma energia ou trazendo uma energia sobre seu ori, mas principalmente trabalhando o equilíbrio do seu ori. Ou seja, sem uma cabeça equilibrada, sem um ori equilibrado, nós não somos nada. Então, antes de partir para um caminho de equilíbrio do odu, é importante também refletir sobre a sua parte comportamental, sobre o seu meio, e tudo isso ser colocado na hora de um atendimento. E a pessoa pela qual você está passando pelo atendimento, onde você está buscando uma ajuda, também é muito importante que tenha esse tipo de leitura e que use dessas técnicas.
que use desse conhecimento. Exemplo, para finalizar, Odu, a pessoa que mexe com caminho de vara, caminho de Odu, de orixá, seja o que for, embora seja um dogma, seja uma religião, mas pessoas de qualquer outra religião e cultura sempre serão muito bem-vindas. Porém, nós não podemos nos esquecer que depende do dogma que essa pessoa vem, o problema dela também pode estar na cultura da criação, da própria forma que ela foi criada e que ela foi orientada. Então, ela pode ter um modo extremamente positivo, um caminho belíssimo, mas a criação ou o dogma dessa pessoa não a deixa caminhar. Então, é uma coisa mais complexa. Espero ter deixado uma mensagem, pelo menos colocado uma certa clareza. Claro que não aprofundando no rito, até porque eu acho que, a meu ver, dentro da minha cultura, tudo que é ligado à religião e aos mistérios da religião, ele deve ser muito respeitado, mas para os leigos explicando que Odu é isso, não é um bicho de 7 cabeças. Muitas pessoas já me procuraram falando que disseram que o Odu estava negativo e que a vida dela ia para trás, que ela ia perder tudo. Isso não existe. A sua mente ela tem que estar equilibrada. O seu coração tem que estar equilibrado. A sua energia tem que estar equilibrada. Se tão simples assim fosse, bastava tirar um modo negativo de uma pessoa que ela está numa condição financeira extremamente difícil e colocar um positivo, ela já resolveria toda a vida dela. E nós sabemos que não é assim que acontece. Bastava pegar uma pessoa que diz que está com o Odu negativo no caminho do amor e mudar e fazer algum ritual para passar para o Odu positivo, e essa pessoa já estaria com o caminho amoroso totalmente resolvido. E não é isso que acontece. Então existe todo um caminho por trás disso, toda uma informação que é muito importante ser passada, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito bonita, muito leve, mas que ela existe esse caminho, mas para trazer um autoconhecimento. Você ajuda a pessoa no caminho espiritual dela, sim. E o que é você ajudar a pessoa no caminho espiritual? Você dá liberdade para essa pessoa a entender o que pode ou não entrar de positivo e negativo na vida dela, ajudá-la a se autoanalisar e aí sim ela aprender a fazer as melhores escolhas. Então, espero ter ajudado de alguma forma e desejo muita axé, muita prosperidade, muito crescimento a todos.